Sejam bem-vindos ao podcast 4x1, um podcast onde 4 mulheres, 4 vozes femininas se unem para contar histórias reais que transformam. E hoje nosso episódio está especial, a gente vai falar sobre conversas para faturar. Mas antes eu pergunto para você, você já se inscreveu no nosso canal? Já se inscreveu no nosso Instagram? Então se você não fez, faça agora, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal e deixe uma mensagem especial para nós que a gente quer ouvir o que você quer falar. E hoje eu quero compartilhar com vocês quem está na sala, no nosso ambiente, Lília Chateau. Seja bem-vinda, Lília. Obrigada. Seja bem-vinda, Bianca. Oi. E hoje, a gente tem uma convidada super especial. E ela começou a vender aos 11 anos de idade. E vender por necessidade. Muitas pessoas têm dificuldade de vender. E nós vamos falar sobre conversas que vendem. Hoje ela é mãe, 2 meninas lindas, ela é empreendedora, já trabalhou com especialistas e gerou mais de 8 milhões no digital em vendas. Né? Já treinou mais de 5 mil mulheres, porque ela não só faz, como ela ensina a fazer e levar outras mulheres a ter resultado. Seja bem-vinda, Carla Samara. Bem-vinda! Bem-vinda, Carla. Gosto do tema, hein? Vendas. Conversas para faturar, conversas que vendem. Conversas que vendem. Porque venda é um tabu, a gente acha muito que tem que aprender. Gosto disso, conversa que vende, porque a palavra venda, pra mim, sempre... Não, e às vezes para algumas pessoas é uma trava, né, amiga? Gera uma trava. E em trava, eu sei que você tem várias formações em marketing, em PNL, mentoria sistêmica. Fala um pouquinho dessa sua trajetória, Cá. Ai, gente, que legal. Obrigada pela recepção. Muito gostoso estar aqui com vocês. Quando a gente pensa em sair do bastidor, né, para falar um pouquinho sobre o que a gente faz por trás das telas, gera um nervosismo, né, um friozinho na barriga. Mas eu sempre falo que a minha maior habilidade ali, o que eu desenvolvi ao longo desses anos, não está só no que a gente aprende didaticamente, né, ali estudando, está também na rua. Então, eu acredito que o método, né, a trajetória, ela vem a partir disso. Porque na rua a gente aprende realmente a desenvolver ali essa habilidade de venda, né? Então, depois eu estudei beleza, depois eu estudei várias outras coisas como marketing, vendas de forma mais profunda mesmo, né? Porque eu tinha habilidade, mas às vezes não tinha as técnicas, né? E para vir para o digital, a gente precisa também de técnicas. Estudei a mentoria sistêmica, porque a mentoria sistêmica, ela me trouxe de um lugar de... Eu não entendia por que gerava essa trava que vocês falaram no início, né? Por que para algumas pessoas é um tabu falar sobre venda? Por que as pessoas têm aquela crença de que vendedor é chato? Então, eu precisava que as pessoas rompessem isso. É muito quando você vai desenvolver um conteúdo, quando você vai falar sobre a sua expertise, as pessoas elas falam isso de forma natural. Mas quando você vai vender isso para alguém, muitas falam, ah, vender não é para mim. Ah, vender não é tão assim. Então, eu precisava saber disso. E aí, eu fui estudar a mentoria sistêmica para entender por que essas mulheres, principalmente, que é o meu foco hoje, elas travavam na hora de falar sobre o seu produto, sobre sua oferta, né? Falar sobre algo que elas fazem tão bem, mas elas acabavam travando. Então, veio daí a descoberta de entender um pouquinho mais sobre a sistêmica para entender um pouco do inconsciente ali dessas mulheres. E o que você começou a vender aos 11 anos? Realmente pela necessidade, né? O que você vendia? O que eu vendia? Foi muito legal, porque a gente morava na periferia e a gente recebeu em casa um pessoal, né? Que eles eram de Minas. E eles passaram lá em casa deixando chinelo. Aí eles perguntaram pra minha mãe se ela queria vender. Aí minha mãe falou assim, eu não quero trabalhar com isso não sou para venda não. Aí eu falei, mãe, pega que eu vendo. E aí eu fui vendendo, fui passando ali de porta em porta, das minhas colegas, depois da escola, eu ia na casa das minhas colegas oferecer chinelo, e assim foi. A gente começou com um pacote, foi muito legal, que eu trabalhei com ele 7 anos. A gente começou com um pacote de chinelo, e quando eu saí da empresa, né, eu já estava vendendo 8 pacotes de chinelo com eles.
Então, Quanto era Mas um o que pacote te de levou a chinelo? vender o chinelo? É. Quando você falou pra sua mãe, pega, que eu quero, o que que... é porque assim, é muita escassez, né? Então a Tá. gente vem de um lugar, né, da periferia, onde que realmente faltavam as coisas. Tá. Então eu não queria ter que, de verdade, pedir um absorvente pro meu pai. Então eu brinco, né? História triste todo mundo tem, né? Então eu pulo um pouquinho essas partes, mas é essa a verdade, essa é a realidade de quem cresce na periferia. Então eu senti a necessidade de, né, minha mãe de 4 filhas, eu falei assim, poxa, eu posso ajudar. Eu vi uma forma de realmente ter contribuição na minha casa. Então, quando ele trouxe a oportunidade, eu agarrei. A oportunidade fez o vendedor, foi essa. E você vê, eu vou fazer uma pergunta que me veio agora na cabeça. Você é livre. Obrigada, eu tenho autorização. Obrigada. Você vê diferença na mentalidade de quem vende um produto que não é seu e que vem por uma necessidade? Então, como você falou, eu tive que vender Uhum. porque eu tinha uma necessidade e vendi um produto que não foi você que fez, foi um Sim. chinelo, certo? Quando você lida com essas mentoradas que têm que vender o produto que elas construíram, a expertise delas. Tem muita diferença. Qual é o gatilho que tá aí? Porque eu vejo que para os meus clientes, que são da área da saúde, é vender o servir. Uhum. O servir, né? O ajudar. E ajudar pessoas com deficiência, em muitos casos, né? Então, o tabu está no vender o seu serviço. Uhum. E quais são as diferenças que você enxerga aí de vender um produto que não é seu? Tem diferença? As travas que estão por detrás? No início, eu não tinha tanta essa consciência, e é por isso que eu fui estudar, entender sobre isso. Lá no início da pandemia, e quando a gente veio um pouquinho mais para cá, no início da pandemia, quando eu fui desenvolver essas mulheres com essa habilidade, né, para vender, elas tinham hobbies, né? Eu tenho amigas que tinham hobbies lindos de artesanato, enfim. E eu falava, gente, por que vocês não vendem isso? Ah, porque eu faço por hobby. Ah, se alguém aparecer, eu vendo. Elas tinham isso porque parece que o que eu faço não é tão bom a ponto de eu vender. Mas o seu é. Mas o seu é. O seu, eu consigo falar muito bem de você e vender o seu serviço. Mas o meu não é tão bom. Então tem esse lugar do merecimento, sabe? De saber que você também pode ser bem paga pelo que você serve, pelo que você faz. Então a gente foi desenvolvendo isso para que elas fossem mesmo vender as coisas dela, né? Tem até um case assim que para mim foi de muito sucesso, que ela faz crochê. Até hoje ela faz crochê e na pandemia ela precisava realmente ser contribuição na casa dela, mas ela não sabia como divulgar aquilo na rede social e tudo mais. E até para ela oferecer para as pessoas, né, aumentar o valor do produto, foi muito difícil porque para ela era só assim, mas é só um hobby. Eu só faço porque eu gosto, porque é terapêutico para mim, sabe? Então foi bem difícil, mas depois ela conseguiu, né? A gente desenvolveu essas habilidades dela para que ela se enxergasse aquilo de uma forma que realmente fosse que aquilo é um trabalho, né? Primeiro, aquilo é um trabalho, você merece receber pelo teu trabalho, pelo teu servir. E quando entra em servir, você falou sobre servir, tem um ponto muito interessante sobre isso. A pessoa, quando ela vai servir, ela quer realmente de forma ajudar. Só que ela acha que ajudar, não necessariamente ela precisa receber para isso. Então ele quer receber, ele quer ajudar, ele quer realmente fazer de coração pela pessoa, mas na hora de cobrar por aquilo, pelo servir. Então terapeutas, né, profissionais da saúde, terapeutas, eles têm muita dificuldade mesmo no cobrar, porque eles acreditam que é a forma deles ajudar a humanidade, fazer a parte deles ali pela sociedade, é ajudando com o servir deles, com o conhecimento deles. Mas na hora de cobrar, eles têm essas travas mesmo. Eu sempre relaciono isso a merecimento. Merecimento. Para minha Não, audiência, só para minha audiência, para ajudar a minha audiência. Depois eu quero ajudar a minha. Então vamos, para ajudar a minha audiência, pessoal. Que dica você daria? Que insight? Por onde começar? Quando a pessoa identifica isso, tá? Eu quero ajudar, eu quero servir, eu quero. Isso é maior do que por onde ela E começa? antes dela responder, só para saber, ela mentorou terapeutas, ela criou turmas para ajudar Sim. os terapeutas a venderem. Uhum. Eu não vamos falar sobre isso. Mas Quando- me dá 3 Agora- dicas de audiência. meus Quando a queridos. gente tinha a CMT ali, né, que era o criador de metodologia terapêutica, o que eu sempre falava
antes da gente falar, ajudar o outro, né? Porque como que você vai ajudar uma pessoa a sair daquelas travas, né? A sair daquele lugar quando você não trabalhou aquilo em você. Então, a primeira coisa que eu falo é o fortalecimento mesmo das crenças. A crença, né? Assim, enfim, quando a pessoa ela acredita muito naquilo, aquilo gera um comportamento, né? Então, eu sempre fazia uma coisa muito legal que, assim, é bem que as pessoas falam, isso é muito bobo, mas dava certo. Antes de você oferecer o seu serviço, antes de você entrar até numa reunião com alguém para oferecer seu serviço, até hoje eu tenho isso, uns post-it colados no meu notebook, eu mereço ser bem paga, com coisas que realmente fortalecem. Para minha audiência. Realmente, com coisas que realmente fortalece aquela crença da pessoa, porque aí a crença, ela vai reprogramar, né, aquele inconsciente dela, vai gerar um novo comportamento para ela, e ela vai entrar já na reunião, acho que já entra de outra forma na reunião, né? Uma coisa de você olhar mesmo a mensagem e aquilo entrar no eu seu mereço, subconsciente. poxa, eu mereço ser bem paga, o que eu faço é muito bom, as pessoas elogiam o meu trabalho, eu gero transformação a partir do meu servir. Então a pessoa fala assim, quando eu olhava aquilo, e até as terapeutas, quando eu criei a metodologia de criadores de metodologia terapêutica, elas falavam que eu olhava aquilo e falava, realmente, eu transformo vidas. As pessoas, elas saem de um lugar e vão para outro. Aí, a partir disso, né, vai gerando novos movimentos dela. Então, uma coisa que eu sempre falo, para quem quer, que serve, né, para quem trabalha com desenvolvimento humano, com terapeutas, pessoas que servem, elas precisam fortalecer as crenças delas. Que aí o fortalecimento de crença vai fazer mudança de um comportamento, que aí faz com que elas tenham um novo movimento, assim, né, sobre o serviço, sobre o merecimento. Ótimo. Então, antes da venda, Ter fazer essas frases de post-it, impacto. frases para Serviu lembrar pra que mim merece. também. Serviu para as minhas pessoas também, que às vezes não sabem como colocar preço nas coisas que elas fazem muito facilmente na cozinha. Sim. Não, mas é só a torta que eu sirvo à minha família. É essa torta que tem que ser a sua fonte de renda e que tem que te remunerar bem, porque afinal de contas você, aqui a sua família toda viva com a sua comida, né? Então eu acho que essa coisa do merecimento é importante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente leu aqui na sua pauta sobre essa tua trajetória no destravar as vendas, né? Você faz essa coisa de destravar as vendas, de auxiliar os experts a venderem, os especialistas a venderem. Mas em determinado momento, você viveu uma situação onde você percebia que o teu trabalho fazia o expert faturar muito e que você acabava num lugar de receber aquele minguazinho lá no final, aquela porcentagem que não fazia nem jus às horas que você tinha dedicado ao especialista. Quando que foi o momento que você falou, não, isso aqui não é justo? Isso aconteceu em 2023. Eu já tinha criado um dos meus métodos, né, que é o Mãe Pragmática, onde a gente desenvolve mulheres, principalmente em situação de vulnerabilidade, que foi de onde eu saí, para que elas consigam vender as próprias coisas delas, ou até mesmo desenvolver alguma habilidade de vender coisas de outras pessoas, né, para ter contribuição na casa delas. Eu já tinha desenvolvido esse método. E a gente já tinha feito até uns dígitos legais no digital com essa metodologia, mas eu fui trabalhar, né, como uma especialista em 2023 e a gente fez R$1 milhão em 30 dias. Só que o faturamento foi muito bom, né? Daí ela virou para mim e falou assim, Carla, então, as comissões, né, que o time gerou em relação às vendas, a gente vai precisar dissolver isso em 12 meses. Mas o que está acontecendo aqui? Como uma boa baiana, deu vontade de rodar a baiana. Agora ela liberou esse sotaque lindo! Deixou vir a Que loucura! Eu falei, que loucura é essa, minha gente? Eu fiquei doida, sabe? E aí ela falou assim, não, a gente vai precisar dissolver as comissões ali durante 12 meses, porque você sabe, não é só comissão, a empresa tem vários custos, vários negócios, justificando o motivo pelo qual ela tinha que me pagar parcelado. Ali me deu um estalo, eu falei assim, poxa, o que eu faço é muito bom, as pessoas têm resultado a partir do meu movimento, que inclusive veio outras pessoas a partir dela por ter visto, não foi nem pela indicação, porque não houve indicação, mas ter visto o movimento que foi gerado e que tinha uma pessoa ali por trás. Então eu falei assim, tem alguma coisa aqui, né? E assim, não era sobre... E aí que entra aquele lugar de merecimento sobre vender o serviço seu, né? Vender o seu serviço.
seu produto, porque eu sabia que eu tinha, não é nem um talento, dom, nada disso, mas eu sabia que o que eu fazia era muito bom porque tinha gerado resultado para essa pessoa. Mas eu precisava romper esse lugar para poder realmente oferecer o meu produto. E ali foi o lugar de, parece que eu recebi esse pontapé, sabe, filha? Vá, porque aqui tu não vai, tu não vai crescer, não. Então foi nesse lugar, assim, eu passei 12 meses recebendo dessa infoprodutora. Foram longos 12 meses, porque eu ainda tinha que mandar mensagem falando, olha, hoje é o dia da bendita comissão. Nossa. Então foram bem 12 meses para poder eu acordar e falar assim, não dá para mim viver disso daqui, sabe? Eu posso fazer com que outras pessoas também vendam, porque tem muitas pessoas também que têm produtos ótimos, excelentes, serve a comunidade, transforma a vida de pessoas, mas na hora de vender, elas travam. E aí nasceu a consultoria, que é o Conversas para Faturar, que eu falo que é a partir de conversa simples no WhatsApp, você pode transformar isso em vendas a partir do momento que você sabe conduzir com leveza ali seu cliente para o fechamento. Então foi esse evento que foi a virada de chave para você sair dos bastidores e se tornar especialista. Fazer o seu... Esse evento foi o pontapé, assim, porque não era possível que o que eu fazia realmente não pudesse ser levado para o mundo, sabe? Que eu tinha que ficar só ali nas sombras, né? Eu amo bastidor, eu tenho até dificuldade, assim, com um pouco de câmera, porque eu tô no bastidor, eu gosto de fazer lançamento de especialista, eu gosto quando as pessoas têm um serviço muito lindo e elas têm dificuldade de trazer isso à tona, então eu gosto de fazer com que as vendas, elas se multipliquem, né, ali, mas eu precisava também expandir isso para outros lugares, outros ambientes. E aí você veio pra cena. Deixa eu te Legal isso de perguntar, sair do muito. bastidor e vir pra protagonista, Muito legal, né? muito. Dentro do processo de vendas, né? Você fala que são conversas que vendem, né? Mas didaticamente tem um processo. Sim. Quando você mentora suas clientes, suas alunas, você identifica que qual dessas etapas é a mais desafiadora para elas? É o ofertar, é o fechar, falar de valores, a parte comercial de ter que negociar valores, o que é falar sobre o serviço, o produto. Então, dentro de todas as etapas, qual que você identifica como mais desafiadora? Para elas, né? Não para você, né? Você é especialista, né? Hoje eu falo que... Mas você sabe que até para mim foi um pouco no digital? Porque o digital, ele tem esse lugar de realmente você não ter... Eu tava na rua, né? Então eu sentia o termômetro das pessoas. Digital você não sabe nada. Digital, para todo mundo é frio. Se você não botar o termômetro ali, todo mundo é frio para você. Porque você não sabe com que entonação a pessoa está digitando aquela frase, você não sabe com que entonação a pessoa está falando naquele áudio. Então, a gente perde um pouquinho desse tempero, né, de saber realmente onde a gente vai conduzir a pessoa. Mas eu acredito, né, hoje, depois de ter acompanhado essas 5.000 pessoas, ter participado de mais de 50 lançamentos, 50 experts ali, né, em lançamentos, em bastidores, o que eu mais vejo que as pessoas, elas perdem o time do cliente ali, do lead, né, que a gente fala, é na condução. Porque na negociação, na conversa, às vezes gera muitas dúvidas, muitas incertezas no lead. Ali a pessoa que está do outro lado, ela já perdeu até a paciência. Ali ela fala, ixi, essa daqui não compra não, essa daqui... E às vezes a pessoa compra, ela quer comprar. E um caso muito interessante é até aqui com a Bianca. Porque com a Bianca a gente ligou para algumas pessoas. Por quê? Porque às vezes elas têm essa demora de digitar uma mensagem, né? E a gente ligou, sabe, com muito carinho, para entender em que momento que elas estavam. Então, às vezes, na condução, as pessoas, elas perdem esse lugar, sabe? Às vezes não é nem na divulgação, porque elas divulgam muito bem seus produtos, seus serviços. Às vezes tem um marketing ali por trás que faz um trabalho perfeito, impecável, mas dentro do WhatsApp, elas perdem esse lugar de conduzir. Aí, às vezes, fala assim, oxe, eu tenho 50.000 leads, né, que já aconteceu com a gente. Eu tenho 50.000 leads dentro do meu WhatsApp, poxa, e tu não consegue converter 10% disso, por quê? Porque não tem separar tempo para conversar de forma humanizada com as pessoas. Eu tinha uma cliente que ela falava assim que venda é uma dança e que conduz a você. E você traz essa questão da condução. Condução. É condução. Porque, veja bem, no meio de tanta automação, hoje as pessoas elas querem automatizar tudo. Mas o que gera conversão é o relacionamento.
é realmente, de fato, você sentar um pouquinho com a pessoa e falar assim, vem cá, deixa eu entender qual está sendo realmente as tuas dificuldades aqui, para que eu consiga saber se realmente isso aqui é para você ou não. Porque às vezes nem é, mas às vezes é para a pessoa, mas gera insegurança nela. Ela quer saber se realmente o que você vai ofertar para ela vai de fato gerar transformação. Você falou das mulheres que você treinou, né? Você treinou já mais de 5.000 mulheres, você falou sobre as mulheres em estado de vulnerabilidade. Como você vê, o que que você acha que realmente muda na vida dessas mulheres que às vezes acham que o que ela faz é hobby ou não sei vender? E como o digital contribui com essas mulheres, Carla? Essa parte assim me emociona um pouco, porque quando eu voltei a vender, eu fiquei fora um tempo, né? Assim, eu fui pro CLT, porque a minha família era uma família tradicional, normal, né? Então, assim, oxente, você nunca vai arrumar emprego, né? Ah, mas eu gosto disso ainda também. Óbvio. Oh, Você nunca vai arrumar emprego e não sei o quê. Então, eu fui pro mercado de trabalho. arrumar um emprego. Eu fui pro mercado de Porque trabalho. para os outros o digital não é emprego, poxa, né? Fazer o que você Mas, poxa vida, eu já trabalhava, né? Assim, eu tinha as vendas, eu tinha as coisas, eu tinha a área da beleza, então eu já trabalhava. E aí, quando eu fui pro CLT, ainda assim eu tinha esse lugar, né? Esse chamado de voltar pra rua. Era uma coisa doida, assim, que eu tava no CLT, mas a cabeça não tava ali, sabe? Eu não. Gente, eu acho que eu tenho 4 registros em carteira na minha vida todinha. Eu não fui pra canto nenhum. Eu não desenvolvi empresa. E aí, o que que acontece? Quando veio a pandemia, que eu falei assim, eu participei de um projeto. E num projeto eu apresentei, né, que é uma empresa que eles trabalham com mais de 200 afroempreendedores. Eu tive a oportunidade de apresentar o meu projeto, de mostrar às pessoas que eu já tinha capacitado para que elas gerassem vendas do produto delas e do serviço. E eu fiquei em segundo ou terceiro lugar nesse projeto, foi muito legal. E eu falei, esse aqui é o lugar de transformar mulheres em vulnerabilidade para que elas sejam contribuição na casa delas. E por que que me emociona muito isso? Porque quando eu voltei a vender, quando eu tive a primeira filha, aí eu já estava fora do mercado de trabalho, mas eu nunca fui essa mulher de ser totalmente dependente ali, né? Meu esposo trabalhava, mas eu sentia que a gente precisava de mais alguma coisa, até porque eu precisava realmente pagar aluguel, né? Todas essas coisas. E eu voltei a vender pão de mel. A venda é o único canal que eu conheço que realmente transforma vidas de pessoas. Eu só conheço esse. Se a pessoa falar assim, não, mas tal serviço também me tirou de um lugar. Eu não conheço, eu só conheço a venda. Então, se a pessoa falar hoje, eu preciso até mês que vem levantar 5.000 reais, eu sei que vendendo ela consegue. De uma outra forma, ela não consegue. Não sei se consegue, não sei, mas para mim, só vendendo. Então, por que que isso muda a vida das mulheres? Porque elas querem, de fato, ser contribuição na casa delas. Ou, às vezes, elas são mães solo, que precisam, né, ter uma renda ali e não tem com quem deixar a criança. Enfim, são várias coisas que faz com que elas queiram ir para as vendas. E quando elas vão para as vendas, que elas vão vender os produtos delas, ou até mesmo elas vão trabalhar em bastidores, né? Porque hoje o Mãe Pragmática, ele treina mulheres para trabalhar em bastidores dentro de outros, né, de outros expertise. Então, quando elas vão para os bastidores para trabalhar com outras pessoas, e elas são pagas por isso, pertinho das suas crias, cuidando deles dentro de casa, cara, minhas células, elas relaxam, assim, sabe? Para mim, essa é a minha contribuição no mundo, e eu sei como isso impacta a vida dessas mulheres, que faz com que elas realmente elas transformem a vida delas, né? Então eu falo que a partir do meu servir, que outras mulheres também tenham a vida delas transformadas no enquanto eu estou transformando a minha também. Porque esse é o movimento, assim, né? E eu acho que a venda é isso. A venda, ela gera esse movimento de transformação de negócio, e os negócios, elas transformam vidas de pessoas. Negócios transformam vidas de pessoas. E você fala do Conversas para Faturar, né? Existem cursos de vendas aí, né? Do mesmo jeito que existem cursos de outros pilares dos negócios. Qual é o diferencial que você vê no teu curso de vendas? Você sabe que essa pergunta é uma pergunta chave em todo lugar que você fala, né? Quando você fala assim, eu tenho uma metodologia de venda. Mas o que diferencia o seu negócio? Para mim, é a humanização. Porque o Conversas para Faturar, ele não é só um programa, um curso, ele é um sistema.
Então, a pessoa, ela aprende desde o início, o pilar ali da venda, ela entende o porquê que aquela pessoa, ela decide comprar, então ela entende de comportamento humano, ela entende realmente de condução até o fechamento. E se não fecha, ela se torna eu falo que a venda, ela também traz esse lugar de estratégia. Então, a pessoa, ela desenvolve esse olhar estratégico. Se não vende, por que que não vendeu? Será que foi algo na minha condução ou se foi algo lá desde a ponta, né? Que eu falo, você vai aprender a olhar desde a ponta. Se foi desde a divulgação até o fechamento, o que que faltou para que essa venda tenha sido fechada? Ou se foi o time mesmo do lead, porque pode acontecer, da pessoa não comprar agora e comprar em um outro momento. Mas a humanização é o que faz o diferencial do meu negócio ali, do Conversas para Faturar. Porque a pessoa, ela aprende a olhar a pessoa para além de ser um cifrão, né? Eu falo, você vai aprender a olhar de forma humana, porque você está conversando com pessoas, não é robô, né? Então, você conversa com pessoas e você, de fato, quer sentir a emoção da pessoa, como ela se sente, por que que ela quer aquilo. Por que que ela entrou? Porque eu brinco que se entrou no funil, vai comprar. Agora, por que que ela vai comprar? Por que que ela sente que ela tem que comprar? Né? Então, a gente conduz a pessoa de uma forma muito humana mesmo, olhando para ela e para as necessidades dela em relação àquele produto. Tá. Pensando aqui, o pilar da tua metodologia, a humanização. Quando você entra dentro de uma empresa que está com problema de faturamento, está com problema de vendas, ou um expert que não está conseguindo lançar ou não tem o resultado, qual é o primeiro ponto que você analisa para falar assim, o dinheiro está indo embora por aqui? Qual é a primeira... Aconteceu isso agora, tem um mês mais ou menos que uma especialista me chamou para poder dar uma olhada lá, né, nos processos de vendas que não estava acontecendo, e ela é uma especialista que fecha 1 milhão todo mês, todo ano, só que naquele momento o faturamento estava bem baixo, faturando 30 mil, bem baixinho mesmo ali por mês, que não ia chegar no objetivo dela. E aí eu falei assim, beleza, me mostra... com números, não é bem baixinho, 30 mil. 30 mil, bem baixinho. Pra ela né? Pra ela é. Ela falou, Pra ela é. já peguei pra mim, 30 mil é baixinho. Eu falei, não sou eu. Eu ainda vou chegar nesse problema, se Deus quiser. Esse é um problema que eu quero resolver, não Claro. é bom, né? É um problema bom que eu quero resolver. Ainda falei isso, né? Eu falei, é um problema bom que dá pra gente resolver de uma forma muito fluida, né? Qual que tá sendo a condução dessa pessoa para o fechamento da venda? Então, eu fui olhar como que estava sendo essa condução, como que, né, a menina do comercial estava conduzindo as pessoas para o fechamento. A partir disso, eu falei, ó, tem um furo aqui, a gente estruturar melhor o script, porque o script ele não precisa ser engessado, porém precisa existir um script para que a pessoa saiba em que ponto a que ponto vai levar o lead. Então, primeiro a gente fez o ajuste de script, depois entendendo em que momento essas pessoas elas estão no funil para a gente subir essas pessoas. E aí pronto, depois que a gente faz esses ajustes, né, que são ajustes simples ali de rota, a gente já vê pequenos movimentos ali que realmente são bem significativos no resultado dela. Para quem não tem... Scripts. Não tem script, não tem time de vendas, para quem é eu presa. Qual é o primeiro passo que essa pessoa deveria fazer para que ela fosse a própria vendedora? O primeiro passo é ter um CRM, o mais simples possível. O que é CRM? Explica para nossa Eu fiz audiência. essa pergunta para ela, falei, deve ser um número que eu tiro em algum site do governo. Deixa Eu quero como pegar no CRM. CRM é assim, de forma bem simples, é uma central onde você organiza seus leads. Por que mesmo que é você que faça as vendas, por que você precisa ter um CRM? Porque a pessoa ela já entrou no teu canal de comunicação, seja no WhatsApp, seja no Instagram, por algum lugar ela entrou. Só que se você não sabe para onde você está levando essa pessoa, ela está perdida ali. Então, não fechei, tá, mas eu não fechei por quê? Onde que ela está no teu funil de vendas? Onde que ela está organizado ali? Eu falo que o CRM, que é essa central, então pensa numa tela mesmo ali do computador, onde que no formato Kanban a gente vai colocando assim, conexão, que é o primeiro passo, conversa e conversão, fechado ganho ou fechado perdido. É esses 5 passos.
Você vai arrastando as figurinhas Vou assim arrastando para as os figurinhas das passos. pessoas pro Tá, passo. que nem o Homem de Ferro faz na tela dele. Associou a visão. Quando eu contratei a Carla e ela falou essas coisas pra mim, eu não conseguia nem Aí você fala, visualizar. Kanban, vou ter que ir no Japão. Vou comprar o quê? É de comer? Kanban, Eu o precisei fazer CRM. essa associação Tá, maravilhosa. de levar para o lado assim a pessoa Isso. nessa trilha. Na condução. É uma condução mesmo de levar a pessoa de um lado para o outro. Obviamente que eu não sei fazer o CRM, eu nem sei aonde contrata o CRM. Mas eu percebi que naquele momento eu precisava ter essa pessoa, porque senão todo o trabalho de trazer os leads para a venda do curso teriam sido desperdiçados. Então, assim, toda a energia de um mês de lançamento, trazendo as pessoas para um lugar de aguarde aqui que a gente vai lançar o curso Minha Cozinha Meu Negócio, teriam sido jogados fora. O meu trabalho, o da Mary, o da Larissa, que faz os posts. Então, e eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse momento de precisar ter uma pessoa que cuidasse desses leads. Então, o trabalho da Carla foi muito bonito, assim, de acompanhar, porque ela me mandava mensagens do tipo assim, ela falava o nome da moça, né, da possível aluna. Aqui eu tô quase chegando, então fica tranquila. Essa aqui ainda não tá no momento, ela tem vontade, você é a ídola dela. Mas ela ainda não está no momento de comprar o curso Minha Cozinha Meu Negócio. Por isso que eu percebi que ela realmente conversou com as pessoas. E para algumas de idade avançada, Liguei. clique aqui. Eu não deixo a minha mãe clicar em nada. Como é que eu quero que as pessoas cliquem para comprar aquilo que eu estou vendendo? Isso. Exato. Então, essa humanização eu senti no atendimento que ela fez para o meu negócio. E foi muito legal acompanhar, assim, a dedicação dela. Então, para mim, fico fez feliz. sentido entender que aonde está aquela pessoa no funil. Então, ela sabe me responder. Então, assim, uma pessoa, vamos lá, eu gosto de, de personificar. Eu empresa. Então, a pessoa tá lá, conseguiu os leads, né? Um contatinho no WhatsApp, alguém no Instagram, Clique tá, aqui, tá, isso, pegou, alguém pegou. levantou a mão, né? Tá lá, ou ela vai no computador, ou ela vai ali numa parede, pode fazer post-it, ó, fulaninho tá aqui, conversei, e a ideia é que ela tenha que pegar essa pessoa, fazer ela caminhar até fechar. Sim. Independente do tempo que levar. Independente do tempo. Tá. E aí, e aí é muito legal isso, porque se demora muito tempo para ela chegar no fechamento, você precisa saber o que está faltando ali de maturação mesmo desse cliente seu, que está demorando com que ele chegue até o final. O seu produto, ele precisa de mais tempo de maturação? Será que é um produto que leva mais tempo para que as pessoas tenham fechamentos? Por exemplo, eu já fiz consultorias de empresa que o lead realmente leva 6 meses para comprar. Isso é normal do perfil. Daquela empresa, produto. daquele perfil. Agora, se a gente está falando de um treinamento onde que a pessoa ela chega mais rápido até o final, por que ela está demorando uma semana ou um mês? Então, a gente precisa entender aquilo. E você só entende quando ele está organizado. Porque quando ele está solto no WhatsApp, ali você não sabe o que realmente está acontecendo com aquele teu cliente. Quanto tempo você demora para resolver esse problema de uma empresa? Tenho aqui, ó, vou jogar na tua mão. Tá aqui meu WhatsApp. Tenho nada organizado, tá aqui, ó. Quer te contratar. Ó, aqui. Manda proposta. Daqui a pouco manda proposta. Não quero saber. Vamos lá. Depende do número de leads, mas se a pessoa falar assim, olha, tem 5.000 leads aqui, em um mês a gente já deixa tudo organizadinho. A forma como chega, como vai, já fica tudo organizado. E você faz esse... Não, eu tô pensando aqui pros... É muito legal. Para os meus clientes que trabalham com indicação. Como é que você faz esse rastreio? Porque a gente está falando muito de lead do digital. E quem trabalha no offline? É melhor ainda, sabe por quê? Porque a pessoa que trabalha no off, ele não recebe em volume. Ele recebe muito menos. Poxa, aí que você tem que olhar com mais Aí que a cuidado conversa é mais- ainda. Aí que você tem que humanizar mais ainda o teu processo. Eu, quando comecei, eu também não tinha CRM, mas tem uma coisa muito boa no WhatsApp Business, que são as etiquetas. Então, nas etiquetas, você coloca lá, foi indicação. Aí, beleza, indicação numa etiqueta. Na próxima etiqueta, você pode colocar uma outra coisa, pago, ou então em negociação. Vai colocando Criando nas categorias, etiquetas, né? colocando categorias nas etiquetas, e aí você vai sabendo que dentro de cada etiqueta tem um X número de pessoas para você conversar. A data, você consegue, né, separar por E data. aí, a forma de abordar aquelas etiquetas é diferente, porque um está mais perto de fechar, um está mais precisando ainda conhecer um pouco o que é o meu método, o que é o meu curso, e assim você vai
E é legal nisso, porque etiquetando você dá a gestão, tá pago. A Bianca já comprou de No mim. processo, O que né? que eu tenho que eu posso voltar a oferecer? Exatamente. Porque às vezes muita gente esquece o pago, né? Aham. 5.000 pessoas, 1.000 compraram, morreu, não preciso mais dele. 1.000 que já compraram, a gente deixa pra lá, né? Abandona, aí você pode E é, voltar. e é o melhor cliente, né? Porque Aquele já que conhece. continua, aquele que já conhece, ele pode continuar na tua esteira. Em que momento eu posso oferecer um outro produto para ele? Em que momento ele sobe na minha esteira? Então é o melhor cliente. A gente não pode esquecer ele. A cada 6 meses a gente tem que oferecer um novo passo para aquela pessoa, que ali dentro vai ter pessoas prontas para dar o próximo passo. Mas eu só sei se ela estiver organizada. Senão, E tá tudo bem o expert não ter isso na cabeça dele, né? tá ótimo. Ele não tem que ter na cabeça mesmo. Graças Ele a não Deus. tem. É para isso o CRM, minha gente. Ele não tem que estar na cabeça, ele tem que estar ali, de uma forma que ele consiga visualizar. Mas da cabeça, não. Tem que tirar o máximo possível de conteúdo da cabeça, porque não é possível isso, né? Quando você fala em movimentar o cliente, o lead, né, na jornadinha, e você falou sobre condução, tem a ver com liderar. Né? Você liderar o seu processo, liderar o seu negócio. E em venda, você também tocou um pouco nisso, existe muito empurrar uma venda. Né? Não. Compra. Quase que coagido, né? O É. cliente se sente. Aquela compra que você faz e quando você termina de pagar, você fala assim, acho que eu não queria ter comprado isso. Vou ficar 12 meses pagando o boletim do negócio que você não quer. E qual é, na sua opinião, né, na sua vivência, a diferença entre empurrar um produto e conduzir uma venda com clareza, com leveza do cliente e falar assim, nossa, Agora eu eu fiz, entendi e realmente eu precisava disso. Esse lugar, assim, de entender, quando a gente conversa com a pessoa, ela vai dando os sinais, né? Por isso que eu falo da humanização. Os sinais, eles são claros de que ela tá pronta para esse lugar. Porque quando a gente fica insistindo, assim, né? E eu vejo muito isso em várias conversas que eu pego, a pessoa fala assim, vamos agora? Em que momento você vai passar o cartão? Quando você fica assim, a pessoa ou ela escapa ou realmente ela compra pela pressão. Agora, quando você entende, vem cá, Lília, deixa eu entender qual é o momento que você está no seu negócio. Por que que você acredita que você precisa de mim? E aí ela vai, você inverte a pergunta para a pessoa, por que que você precisa de mim? Não é eu que quero que você compre o meu produto. Eu quero que você me explique o porquê que você entrou no meu funil. Você entrou porque você quer de mim, né? eu demonstrei algo para você que despertou um interesse em você e ele precisa ser genuíno. Eu preciso devolver isso para você. Eu tenho interesse que você se torne meu aluno ou minha aluna, mas eu quero entender o porquê que você precisa de mim. Aí a pessoa vai falar, né, de uma forma muito genuína. Quando ela sente essa conexão, ela fala: olha, eu entendi que o que você faz realmente vai impactar de uma forma muito positiva o meu negócio. Eu preciso disso ou daquilo. Ela vai falar para você. E aí você pega esse gancho. Então, é por isso que você precisa do método tal. Na Bianca era, então é por isso que você precisa do Minha Cozinha, Meu Negócio. Porque o que você faz, você já faz com muito amor. Você tá fazendo pela sua família, né? É a conversa da Bianca, né? Você já cozinha ali pela sua familiar, você pode transformar isso num negócio. Então, a gente vai transformando isso, as próprias palavras dela, eu falo, as pessoas falam assim, né? Use as palavras ao meu, como é? Que as pessoas falam, as suas palavras podem ser usadas contra você? Não, eu falo, as suas palavras podem ser usadas a seu favor. Porque a pessoa, ela vai falar e você vai usar as próprias palavras dela para devolver, que é o rapport, né? O rapport no comportamento humano é o espelho. Então, conforme a pessoa fala, você devolve para ela nas mesmas palavras. Então, você está dizendo para mim que você precisa de mim porque os seus leads estão bagunçados, você tá, né? Eu uso isso com meus clientes. Então, você está falando que está com os leads perdidos, você não sabe em que momento que eles estão no seu negócio, eu posso te ajudar a resolver isso dentro de um mês, a gente faz isso e isso. Aí a pessoa, ela relaxa, né? Ela fala, realmente é isso que eu preciso. Então, é uma condução leve, você não precisa forçar a pessoa a comprar algo de você. E se ela fala assim, olha, mesmo assim eu entendi que eu preciso de você, só que não vai ser esse momento. Aí talvez ela traga até uma desculpa. E tudo bem se ela trazer uma desculpa, é ela. Né? Eu falo que a pessoa que está deixando de olhar para ela, eu falo, tudo bem, quando você estiver preparada para olhar para você, para o seu negócio, então você me procura. Porque eu sei que às vezes não é a questão é dinheiro, é que você não quer se dar a oportunidade, aquele passo de coragem para de fato olhar para o seu negócio. Aí a pessoa às vezes, ou ela fala, não, daqui a 2 dias a gente conversa. Ou ela volta, né, porque realmente é um passo de insegurança, talvez com relação ao investimento, alguma coisa. Ou ela fala assim, não, realmente, daqui a 6 meses ou 1 ano eu procuro novamente. E às vezes acontece.
E uma coisa que é muito legal, Li, que às vezes quando a gente é o próprio vendedor, que eu sei que é o seu caso, né? Você ainda atua muito ativamente Eu vendendo atuo nas vendas. para os seus alunos, né? Às vezes eles não vão ter a liberdade de falar para você o que é a verdadeira. Não, a verdadeira dor. Objeção, fala. não Quando ela fala. fala em nosso nome, a sensação é que eles ficam mais à vontade para falar, olha, não é para mim, ou então hoje, agora eu não tenho o valor da parcela. Então, Sim. e é o mais legal. No final, que pode ser a venda ou a não venda, o análise completo do lançamento que você fez para perceber se você que não atraiu as pessoas erradas para o seu funil, se não é a Bianca falando lá no Instagram que precisa ser de outro jeito. Se são os criativos que foram feitos de forma com palavras erradas, que nem a Mary sempre falou para mim, aqui não tem renda extra. Você não vende curso para ter renda extra, aqui é uma profissionalização, é uma formação. Então aí você vai corrigindo aí começa o ciclo de novo. E aí, isso que foi muito bonito ver no trabalho da Carla quando eu lancei a última turma do curso. Você fala muito de conversas, né? O pessoal tem tempo para conversar hoje em dia? Parece que não, né? Mas tem. Mas tem, sabe por quê? Porque quando é do interesse deles, as pessoas falam, né? Quando a gente desperta interesse nas pessoas, eu até brinco que eu tenho muita dificuldade de falar pouco. Então, para poder, por exemplo, se preparar para alguma call, alguma coisa, eu preciso falar assim, poxa, mas em que momento que eu vou chamar a atenção dela para esse lugar aqui? Eu preciso até escrever algumas coisas porque eu tenho essa dificuldade de falar pouco. E as pessoas, quando a gente desperta o interesse das pessoas, elas conversam que você não tem ideia. Quando a gente fez o processo de ligação mesmo para os clientes da Bianca, foi muito engraçado, porque elas queriam passar horas conversando. Não, mas é porque eu faço torta no dia de domingo, é porque não sei o quê. E eu falando para as meninas, dá uma segurada nelas, porque se deixar elas se emocionam, elas vão que vão. Então, as pessoas, elas gostam de conversar, principalmente de ser ouvidas, porque nesse movimento que a gente está de muita automação, até no banco, eu tô estressada com o meu banco, porque eu não consigo falar com o ser humano para entender e resolver meu problema. Porque é tudo automação. Nesse lugar de automação, quem tem um sistema automatizado, eu falo que é rei, porque você vai ter um sistema humanizado, aliás. Quem tem um sistema humanizado é rei. Você é organizado, mas humanizado. Mas humanizado. Precisa ter essa humanização, porque as pessoas, quando você desenvolve a escutativa, de realmente escutar as pessoas, de entender em que ponto você vai ligar isso, o que a dor dela tem conexão com o teu negócio, as pessoas, elas se sentem ouvidas, elas se sentem acolhidas, né? Independente do negócio, viu? As pessoas falam, tem até um cliente que ele fala assim, mas eu trabalho com homem não gosta de conversar não. Eu falei, primeira ligação, cara, e que não sei o que, foi contar dos filhos, foi contar que tinha 4 filhos, foi contar que não sei o que. Eu falei, isso porque os leads dele não gostam de conversar. Se gostasse, eu tava feita. Se gostasse, eu tava feita. Então, as pessoas, elas gostam de conversar, elas gostam de ser ouvidas, acolhidas, e saber que você, de fato, se importa com elas e como que o seu negócio vai impactar na vida delas. Porque se não houver essa conexão, você até vende, a gente vê muitas pessoas vendendo muito, todos os produtos e serviços, mas não tem esse lugar de realmente conexão genuína, sabe? Perde a conexão genuína. Vai na contramão do que todo mundo tá falando, né? Que é os processos de automação e rapidez, e tem que ter o script pronto, e a IA, e tira o vendedor, e diminui o custo. Não sou contra a IA, não sou contra a IA, inclusive a gente usa uma IA dentro de alguns funis para qualificar esse lead, então eu gosto disso. Os scripts também, eu falo, né, eles não precisam ser engessados, mas eles precisam ser um pouco padronizados para que aquele seu vendedor, ele não fuja da tua linguagem. Ele precisa ter um pouco do teu tom, ele precisa saber... até aprender, né? Então, até aprender gera um pouquinho. Então, isso precisa existir, só que não dá pra gente tirar o vendedor da operação. Não dá pra você fazer tudo automatizado, porque quem tá do outro lado não se sente visto, não se sente ouvido. E esse lugar, ele é muito importante, principalmente na sociedade que a gente vive hoje. Com esse tanto de tecnologia, as pessoas, elas não se acham nem mais pertencentes a algumas comunidades, algumas tribos, sabe? Por que eu tô entrando num processo onde que eu nem sei se eu vou poder levantar a mão para falar, que é o que acontece muito, né? Eu não sei se eu tenho voz nesse lugar, então... Não sei com quem falar, né? Não sei nem com quem eu vou falar, exatamente. É a pessoa. Então, quando tem uma pessoa ali por trás, eu brinco que elas falam assim... Até quando
para eu empresa, eu sempre falo, cria um vendedor ali, mesmo que não é você, mesmo que é você respondendo, cria uma Larissa, eu brinco, né? Cria uma Larissa, uma Letícia, uma Gabriela, deixa alguém, uma pessoa ali, é você respondendo. É muito legal porque elas voltam lá e falam assim, fulana, então, fala pra Lília que aconteceu isso e isso, entendeu? É você ali. Mas elas criam essa conexão de relacionamento com o vendedor que é muito gostoso. Muito bom. De uma menina que usou o desafio e a necessidade para começar a vender, uma estrategista especialista em vendas. A Carla tem uma transformação. Quem é a Carla hoje? Caramba, que legal isso, né? Já é, agora é. Quem sou eu? Eu brinco que a gente fala muito bem das pessoas, dos outros, né? Mas fala da gente, qualidades, essas coisas. Mas eu sou a pessoa que tive que realmente me transformar para que eu pudesse sair da estatística. Porque quem nasce na periferia, quem vive na periferia, você tem dois caminhos, né? Você pode realmente fazer da sua dor algo que vai alavancar isso para o teu futuro, ou você cair na estatística, né, de ser mãe com vários filhos, cada um de um pai, enfim. Então eu sou a mulher que precisou, que rompeu, né? Que ainda mais sendo nordestina, né? Então quando eu vim para São Paulo, tinha muito esse desafio, né, de ter que... Eu falo que... Quando eu tô aqui, o pessoal fala que eu sou baiana, mas quando eu tô lá, o pessoal fala que eu sou paulista. Então eu brinco que eu sou do mundo, né? Não sou de canto nenhum. Ah, delícia. Não sou de canto nenhum. Então eu precisei me adaptar a vários lugares, vários ambientes, para que eu pudesse ser a pessoa que eu sou hoje. Então, se hoje eu olho para um lugar e vejo que dali pode sair flores, é porque eu fui essa pessoa. Então, não sei dar uma palavra a isso, né? Não sei dar uma palavra a isso. Mas eu consigo ver transformação onde as pessoas vê caos. E o que você quer construir? Forte? Transformação onde as pessoas veem o caos. Muito bom. Muito bom. Forte a frase, né? Muito bom. E o que você quer construir nos próximos anos, Carla? Nos próximos anos, eu quero construir uma empresa sólida para que as minhas filhas possam vir trabalhar comigo, porque esse é o propósito de uma pragmática, é que de fato seja uma empresa familiar. Então, eu quero que as minhas filhas venham trabalhar comigo. Hoje elas tocam sino, elas amam ver vendendo, elas amam vender na escola. É uma coisa deliciosa. Elas vendem desenhos na escola. Minha mais velha tem 10 anos, ela leva Bob Goods, vende na escola. Então, assim, não, ela leva para as crianças pintarem. Certo. Ela começou a vender o livro, aí ela entendeu o quê? Que o lead dela Aqui só não tem compra o dinheirinho, livro, uma é folha. só para uma folha. Então, ela É. começou a levar e vender uma folha por dia e deu show. Aí chega em Caraca. casa, toca sino, mãe, eu vendi. Então, assim, Legal, né? eu quero que o meu método passe a ser, deixe de ser um método e seja uma empresa que, de fato, a gente construa isso na minha família, sabe? Então, eu quero minhas filhas comigo, eu quero que empregar minhas irmãs, né? Mais pessoas que a gente possa crescer. E eu olho para aquilo e vejo que a gente construiu isso a muitos braços. Não foi eu que construí, foi a muitos braços que a gente deu lugar aí, voz, né? Principalmente a mulheres, principalmente. Muito bom, muito E bom. como que o povo te acha nas redes sociais? A Chateau já vai te contratar? Se tiver alguém lá em casa assistindo, Mas falando, tem, eu preciso tem organizar coisas. meus Ela leads. preparou, sabe o quê? Ela tem perguntas para... Ah, é? Ela vem... Fala pra gente lá os seus Instagrams, aí você faz as perguntas pra gente. Tá, eu até trouxe minha colinha aqui da Ela tá com o celular aguardando esse momento. Tô esperando aqui esse momento, que momento vai chegar. Para me achar no Instagram é @soucarlasanara e Conversas para Faturar. É meus dois Instagram que eu uso para consultoria e para o meu método que eu acabo falando sobre minha vida também. Então me segue no Instagram. Então agora vamos lá. Agora, ó, Preparem. Perguntas. virou Ó, a primeiro nova entrevistadora. para Bianca. Vamos lá. São duas perguntas. Tá. Você acredita que a diferenciação começa no seu produto, na comunicação ou no atendimento? Eu vim conversando sobre isso com a Mary no carro. Para mim é atendimento. Eu acho que o diferencial de todo o serviço ou produto ou qualquer coisa que você vá fazer é o atendimento que faz o diferente. E é muito legal você falar isso, porque às vezes a pessoa, ela não tem um produto muito bom, mas se não souber atender, você perde, né? Uhum. Até, não é nem só com relação às suas alunas, mas o serviço que você oferece mesmo. Sim, os produtos não físicos. Se Sim. não souber oferecer, se você não souber conduzir a pessoa ali no atendimento, você perde aquele cliente, Perde. né? Agora é uma social.
Se você tivesse que ensinar uma coisa para uma pessoa, né, para uma mulher principalmente, né, que também é um pouco da tua comunidade, que ela tá nesse lugar de vulnerabilidade em um dia, o que que você ensinaria para ela? Eu ensinaria uma receita única que ela pudesse reproduzir sozinha na cozinha da casa dela, ensinaria ela a precificar direito e a não vender por menos daquilo que é o justo. Achar alguém que visse valor naquilo que ela está vendendo. Que legal, já vai ser seu projeto social. Eu tô dentro! Já vai ser seu projeto social. Eu falei, não, eu vi lá, mó barato, né? Que eu vi lá o negócio de fazer perguntas. Eu falei assim, vou fazer perguntas, vou, mas vai ter um âmbito social aqui também. Deixa Pegar eu essas mulheres. achar, deixa eu achar. É porque eu faço um trabalho muito legal numa ONG. Né, a ONG me contrata para realmente trabalhar com essas mulheres, né, que estão desenvolvendo o negócio delas. Então eu falo assim, se eu tenho um momento para conversar com outras empresárias, né, e por que não arrastar um pouquinho disso também, né, e extrair um pouquinho de conhecimento. Agora a Meire, quando você olha para o produto, né, que não vende ali, o que que você analisa primeiro? A estrutura, entendendo ali o teu negócio, a estrutura do produto ou a forma como ele é apresentado? Eu olho primeiro a estrutura, porque eu acredito que o produto tem que refletir a transformação que você quer gerar. Eu sempre pergunto para o especialista, tá, mas o que você quer com isso aqui? Perfeito. Como é que você quer que a pessoa chegue lá no final? Porque às vezes você está prometendo uma coisa, mas você não está entregando aquilo. E foi o que a Bianca até comentou um pouco antes. Muitas vezes você está falando uma promessa, renda extra, quando você não entrega a renda extra. Sim. Então, é o que tá, é alinhar. E eu sempre peço para as pessoas olharem assim, o que você quer realmente transformar? Como é que você quer que essa pessoa saia do outro lado? Porque aí o especialista ele consegue ver a jornada, os post-it do aluno, igual você falou do CRM, ele faz essa mesma trajetória com o aluno. Ele está nesse ponto, ele vai chegar aqui. Então, para chegar aqui, ele precisa passar por esta fase, por esta fase, por essa fase. E sabe o que é legal nisso? O especialista passa a ter consciência do produto dele. Uhum. Porque muitas pessoas constroem um produto simplesmente achando que tudo que eu sei está escrito aqui. Não, tudo bem, tudo que eu sei está escrito aqui, mas a ordem do que eu coloco o meu conhecimento é que vai fazer a diferença na transformação. Não é todo o conhecimento que eu tenho, é como ele está organizado para gerar resultado. Então eu sempre vou para a estrutura primeiro. Maravilha, maravilha. E isso parte do princípio da humanização. É olhar para esse olhar humano da isso. pessoa. E se te desse um grupo de 10 mulheres, né, de baixa renda, do zero, e zero acesso ao digital, tá? Sem digital. O que você conseguiria construir com elas em 30 dias? Quando eu li essa pergunta, sabe o que me lembrou? Há uns anos atrás, e isso foi por desafio pessoal, meu marido falou que não tinha como fazer um e-book rapidinho. Foi impossível não ter. Eu fui escrever meu e-book, coloquei na plataforma para vender. E eu falei, mas do que eu vou falar? Uhum. E eu escrevi sobre como transformar conhecimento em habilidade. E conhecimento é em várias coisas. Hoje a gente fala muito digital, mas você sabe cozinhar, você sabe costurar, você sabe fazer um doce. E uma das coisas que eu trouxe na época alguém vai falar assim, mas eu não sei fazer nada, eu não sei cozinhar. Não, mas você sabe falar. E você sabe, às vezes, vender o produto do outro. Então, acho que o que eu faria é fazer identificar nelas quais são as habilidades, o que você tem, o que você sabe fazer. Para que aquilo a gente transformasse em algo e abrir a visão. Vendável. Vendável. Por quê? Muitas vezes a gente acha que a gente não tem competência ou o que nós fazemos não tem valor. Então, o que eu sei fazer hoje? Tudo bem, eu sei fazer uma costura. Barrinha de calça. Uhum. Tem gente que precisa? Tem. Mas eu não sei vender, mas a Bianca é boa. Uhum. Bianca, você pode, então? E eu lembro que eu trouxe nesse livro a associação. Você não precisa saber fazer, você precisa saber conhecer alguém que saiba. E você se associar a essa pessoa para que vocês, em parceria, consigam chegar no resultado final. Então, acho que em 30 dias seria isso. Vamos olhar quem faz o quê e como a gente pode contribuir para chegar no resultado final. Porque às vezes o trabalho não é individual, é no coletivo. É no coletivo. É no Perfeito. coletivo. Bem legal. Lília, você que atua com uma metodologia tão específica, como que você entende aí a tua liderança no processo comercial? A minha liderança é entender a persona. Eu sei as dores. Então, eu preciso liderar. Eu acredito que dentro do meu negócio é sempre o dono que dá o tom. Uhum. Ele organiza as pessoas, reúne as pessoas para elas trabalharem em conjunto, mas é sempre o dono que lidera e que tem o pensamento estratégico. Então, eu acredito que eu, no meu posicionamento, no meu produto, na minha empresa, de uma forma geral, sou a cabeça. E eu tenho que dar o tom. Então, eu sempre tenho que estar olhando muito para frente.
Muito. E organizando as pessoas para elas estarem comigo. E fazer todo o método e a empresa andar. E aí, quando o processo ele tá claro, todo mundo consegue seguir da forma como você... Eu acredito muito. Eu tenho uma briga com o processo, né? Porque o processo, quem é estratégico não é tático, É. né? E o processo é do tático, da pessoa Uhum. organizada, que quer tudo, e o estratégico, ele quer velocidade. Sim. E quando a gente para fazer processo, a gente perde tempo Acho que organizando, mas não entende que essa organização te dá uma velocidade. impulsionamento, é. Exatamente. Então, a minha briga interna sempre foi a organização dos processos. E entendo que não é a mesma pessoa que está no operacional que faz e nem o estratégico que faz. Então, é uma pessoa específica para fazer. Uhum. Quanto mais você tem organizados os processos, mais você cresce no longo prazo. É isso. Só que no começo, ele é desafiador. Ele é. Ele é desafiador. Porque a gente precisa de muitas vezes a gente precisa de velocidade, né? Então, quando você fala muito de processos, pensando no meu processo Sim. de organização da empresa, uma estratégia que eu tive foi, toda vez que eu fosse implementar algo, ou eu comecei a perceber, isso é rotina, isso vai acontecer sempre, vou no Trello e escrevo. Isso aqui vai virar um processo daqui a pouco. Hoje não dá para eu sentar e organizar bonitinho, mas eu sei que isso aqui E vai. Perfeito. Então mas eu tive que criar essa mentalidade. Por quê? Porque eu vi que eu perdi muita coisa para trás. Uhum. E se eu tivesse escrito isso, eu já estaria muito lá na frente. Então, mas isso é uma mentalidade que você vai adquirindo ao longo. Começar assim é bem difícil. É verdade. É bem difícil. E social. Você já precisou se salvar com o que você sabe, com o que você faz? E como que você usaria esse conhecimento para ajudar quem não tem essa estrutura? Eu tenho uma ONG, né? Que legal. Trabalhei muito tempo com o social. E vou contar um caso específico social meu, que inclusive foi com a Domitila que estava aqui entrevistando, né, com a gente. Eu atendi em consultório. E uma vez chegou uma criança, a Domitila me indicou, o Matheus, com uma fissura labial-leporina, né? Então aquela abertinha, tal, tudo. E ela já chegou e falou assim, ele não tem recurso. Falei, então não tivesse falado pra mim. Que agora você falou, ele vai ficar comigo. Se você não quisesse que eu atendesse, não tivesse falado, mas eu vou atender. Então, o social sempre esteve na minha trajetória, né? Eu comecei trabalhando voluntariamente. Então, todo o meu processo de estágio, né? Eu já tenho isso desde a faculdade, do estágio, do voluntariado. Em todos os meus momentos, sempre tem uma ação social. Eu tenho uma mentorada que é social hoje, que é a que não pode pagar, mas eu falei, tá bom, você me contou o seu caso, você vai pagar até esta página e eu vou te ajudar. Então, eu sempre tive no meu processo a ajuda social. Ou atendendo crianças, com os cavalos também eu sempre tenho o projeto social, por isso que eu tenho a organização sem fins lucrativos. Dentro da mentoria eu também tenho. Isso faz parte de um valor meu. Então é um valor de vida que eu levo para qualquer área. O meu grande desafio foi não ficar só no social. Sim, eu imagino. Esse foi o grande desafio. Eu tive desilusões muito grandes no social. Quando uma vez a gente fez um grande evento e um pai virou para mim e falou assim, você só vai dar isso pro meu filho? Meu Deus. Eu falei, se você soubesse o quanto eu trabalhei para dar isso aqui pro seu filho hoje, ele falou assim, mas tem gente dando muito mais, e virou as costas e foi embora. E aquilo foi muito difícil para mim, né? Porque foi eu tinha mobilizado muitas pessoas para dar um kit de pasta de dente, higiene, sabe? E a gente fez palestra, tal, tudo. Então eu tive algumas desilusões, mas eu nunca deixei porque é um valor para mim, de vida e dentro do meu trabalho. Então sempre tem. Projeto social sempre tem. Que incrível, gente. Que legal isso, porque quando a gente extrai coisas muito boas, né, de pessoas, quando a gente tem essas trocas assim, que a gente pode contribuir de alguma forma, né, porque nem sempre, como você falou, nem sempre dá pra gente ser totalmente só do social, mas a gente pode incluir isso dentro da nossa empresa, né.
Pode. Tava vindo que pergunta. E pergunta pra Karina, vem, Vem cá, senta aqui, ladinho, vem do nosso cá. ladinho. Aí. Vem aqui, ó. Lado Vem da cá, Mary. fala aqui, ó. Vem, ó. Ô, Fala aqui, ó. Vem, sente. Fala, Tá, gente. gente? Dá, lógico que dá. Para Karina, como a sua experiência nas redes sociais, o que você enxerga que é o maior erro das empresárias ao tentar transformar o conteúdo em venda? Eu acho que o maior erro delas é não olhar a potência delas. Eu acho que vocês falaram um pouco sobre isso, né? Quando a gente vai para o digital, a gente traz toda a potência do off para o digital. Só que as pessoas acham que é algo totalmente separado, totalmente diferente. E elas acabam criando travas com relação a isso. Vergonhas de falar numa câmera, sendo que ela fala para outras pessoas, né? Do serviço delas. Enfim, vergonha de trazer quem elas são no off, né? Então, eu acho que o maior erro não é nem técnica. É de como elas mentalmente se preparam para ir para o digital e trazer tudo que elas já são no off no digital, né? Então eu acho que é muito além do que muitas vezes hackzinho. Ela realmente se empoderar realmente. disso, né? Eu acho que esse olhar ele é muito único, porque às vezes a pessoa fala, segue essa estratégia, esse hack, não mas dá. é para além. É, Ela pode até seguir, mas ela não se vê naquele lugar, exatamente. né? Que nem muitos falam, isso é constante. Tá bom, mas ela não se vê, ela não vai ser constante. Então eu acho que é mais profundo. E social. O que você diria para uma mulher que exatamente isso, ó, que tem um talento, mas não acha digna de mostrar ele nas redes sociais? Eu acho que ela tem que se olhar, porque muitas delas têm um ouro imenso, né? Eu trato produto também, marketing, eu sempre faço essa retrospectiva de o que você já estudou, o que você já fez, e elas vão falando ao longo dos anos, né? E daí elas vão vendo que, cara, fiz muita coisa, investi muito, fiz muita coisa, né? Então eu daria um conselho a fazer até esse exercício. Olha, faz 10 anos, o que eu fiz em 2010, 2015? Faz essa retrospectiva e você vai lembrando dos desafios. Até, o que eu fiz na minha empresa, o que eu fiz no meu negócio? Porque isso vai te empoderar para você estar nesse lugar. Não é? Que eu acho que faz todo sentido para essas mulheres. E tem muita mulher muito boa, né? Tem. Escondida nos lugarzinhos. certeza. Exatamente, Que não vem pro exatamente. digital, o mundo não consegue conhecer, O né? mundo não consegue, exatamente. Mas também, digital não é um único mundo. Elas brilhando no off também já exatamente. faz muito sentido. Né? E aí, meninas, valeu? Muito bom, muito bom. Obrigada. Perguntas, não é? Eu Essa gostei. dedicação dela em tentar entender um pouquinho da gente também. Obrigada. Ai, por nada. Carla, então foi assim, foi um prazer ter aqui, né? Compartilhar, conhecer da sua história, ver do potencial e ver você projetar na gente como é que a gente pode contribuir também para o social, né? Porque não é só sobre uma pessoa, é sobre o poder do grupo. E eu convido para vocês, se você não seguiu, segue, compartilha esse episódio. E se você quer contar a sua história também, deixa aí, chama a gente lá no Instagram ou deixa um comentário aqui no canal para que a gente convide. Venha, você é bem-vindo para contar a sua história aqui. E a gente se encontra no próximo episódio.